Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 245 que nós gravamos nesta quinta-feira, antes de mais um dia de partidas de 16 avos de final, que daqui a pouco vai acabar, e aí chegam as oitavas de final, e aí talvez a gente tenha, Felipe Lobo, um dia sem jogos. Só falta uma semana, pouco menos de uma semana, para o nosso primeiro dia sem jogos na Copa do Mundo de 2026, que foi ampliada, tem mais seleções, mais partidas, 3 países sedes, é um monumento ao exagero norte-americano, se eu quiser fazer uma tese de sociologia em cima disso, mas vai ficar mesmo quando a Copa for dos Estados Unidos. Vai ficar. Boa tarde, Bonsa, boa tarde a todos os nossos amigos e amigas, e uma das coisas a gente já falou aqui, mas acho que vale ressaltar, né? A Copa tá muito boa tecnicamente, tem jogos bons, o nível tá legal, a maioria dos jogos tá bom. Eu acho que é a melhor Copa que eu já assisti, das que eu lembro, das que eu vivi, né? E isso não impede a gente falar que um dos problemas da Copa de 48 seleções, e que a gente já tinha falado antes, é que justamente tem jogo demais. Isso tira um pouco da magia do jogo, porque a maior parte das pessoas não consegue acompanhar. Não vou nem dizer acompanhar tudo, porque acompanhar tudo eu acho que só profissionais mesmo, porque, enfim, exige muito tempo. Mas eu acho que acompanhar a maioria dos jogos, né? Muitos jogos você não consegue acompanhar porque tem jogo demais, né? E eu acho que isso vira um problema, porque ao mesmo tempo que você tem mais jogos para ter mais audiência no total, né? Em termos de TV e anunciantes, você também tem menos, porque menos pessoas conseguem acompanhar todos os jogos, né? Ou a maior parte dos jogos, enfim. Então, acho que esse é o dilema. E eu entendo quem até já está falando da Copa de 64 times, né? Porque seria muito melhor do ponto de vista de fórmula de disputa. O problema é que aí teria que ser, sei lá, ter 2 meses a Copa, né? Tem que começar esse é o problema. em junho, começo de junho e até o final de julho, né? Porque senão também não dá, né? Esse é o problema. Eu acho que a questão de muito jogo é parecido com uma crítica que eu tenho também à nova Champions League, que é favorecer produção de conteúdo em detrimento do jogo em si, da partida em si, né? Então, o que a primeira fase da Champions League faz gera várias oportunidades de conteúdo, né? Você tem os grandes camisas se enfrentando, tem mais jogo grande e tudo mais. Se a partida é boa ou ruim, se as pessoas estão conseguindo ver os jogos, isso tudo meio que não importa, né? E a Copa do Mundo 48 seleções tem um pouco essa natureza também, porque é uma festa de conteúdo, é uma festa de, tem 4 jogos hoje, olha que legal e tal. Eu vou conseguir passar 8 horas à frente da televisão vendo esses 4 jogos? Não sei, mas é muito legal. Então tem um descompasso aí. E eu acho que uma coisa interessante também é que acho que 2 coisas podem ser verdades ao mesmo tempo, né? Uma é que são as críticas que nós temos e outras pessoas têm a Copa com 48, achando que seria melhor manter em 32. E a segunda é que, indiscutivelmente, a ampliação deu mais oportunidades, principalmente para as seleções africanas, mostrarem o que elas podem fazer, né? E aí não importa, pode ser que termine os 16 avos de final e só uma africana tenha se classificado, só o Marrocos. Pode ser que todas as outras percam, o que até não é absurdo de imaginar quando você vê os confrontos. Não seria um bom resultado, não seria legal, né? Também não seria, até porque Costa do Marfim poderia ter passado, Senegal deveria ter passado. Não estou querendo ser condescendente também com as seleções africanas, mas o futebol que elas apresentaram, né, o nível de desempenho que elas apresentaram, eu acho que é uma grande história dessa Copa do Mundo, né? Porque elas se apresentaram como um continente que é uma potência que a gente sabia que era e que tinha oportunidades limitadas na Copa do Mundo, né? Então, Costa do Marfim jogou muito bem, até para nossa surpresa. Marrocos chega às oitavas de final com chances claríssimas, assim, de chegar longe mais uma vez.
Senegal fez uma grande partida contra a Bélgica, mesmo a República Democrática do Congo, completamente competente contra a Inglaterra, né? E outras seleções isso sem, né, duas das grandes potências do continente, né? Nigéria e Camarões nem vieram para a Copa do Mundo. Então ainda não vieram porque não conseguiram vir, né? Mas assim, ainda há seleções, ainda há uma reserva, né? Que não chegou à Copa do Mundo. Então, isso é verdade. E, ao mesmo tempo, você pode criticar a ampliação, né? O que poderia ter feito com 32 era organizar melhor as vagas para dar mais, para ficar um pouquinho mais igualitário, né? Em relação, principalmente, lógico, ao futebol europeu, que tem vaga demais. E, ao contrário, né? Algumas seleções europeias, principalmente as de menor escalão que vieram para a Copa do Mundo, como a Bósnia, como a Tchequia, não precisava, né? Assim, a Copa do Mundo poderia ter ficado com 32, sem a Bósnia, sem a Tchequia e com 2 africanas a mais, e estava todo mundo feliz. Então, para fazer todo mundo menos os tchecos e os bósnios, né? Para fazer a passagem para os jogos, então vamos começar com esse Noruega e Costa do Marfim, né? Desculpa, pode falar. Não, só para antes da gente passar para o outro, porque o Felipe Muniz, aqui na nossa live, fez um comentário que eu acho que é legal de falar, né? Antes da gente chegar no jogo em si, que ele falou: dúvida sincera, são muitas as pessoas que querem assistir todos os jogos, e do ponto de vista profissional, não seria o caso de dividir mais as tarefas? Vamos por partes, Felipe. São muitas pessoas que querem assistir todos os jogos? Não sei dizer, mas o que eu sei dizer para você é que os jogos de Copa têm uma audiência que jogos não têm. Jogos de futebol comuns não têm. Então, assim, se você colocar o mesmo jogo, Costa do Marfim e Noruega, um amistoso, em março, na TV aberta, não vai ter 1/4 da audiência da Copa. Então, o que eu quero dizer com isso? A Copa é um evento especial e as pessoas tratam como especial. E a audiência de números é especial, é muito maior do que a média de qualquer jogo. Então, quando a gente diz sobre isso, você dá chance das pessoas assistirem mais jogos porque elas assistem mais do que a média. É por isso que é claro que poucas pessoas no mundo assistem todos os jogos, assim, é evidente. Mas quanto mais as pessoas puderem assistir esses jogos, é melhor para a FIFA e para a Copa, porque é mais oportunidade para os patrocinadores. Então, como o Bolsa falou, quando você faz uma última rodada na fase de Liga da Champions, que todos são ao mesmo tempo, esses jogos necessariamente serão menos vistos, né? É impossível as pessoas assistirem 8 jogos ao mesmo tempo. Então, é uma questão também, assim, você provavelmente vai ter uma audiência muito maior no total da Copa, porque tem mais jogos, mas ao mesmo tempo, muitos jogos terão menos audiência média. Acho que, não sei se dá para entender. Do ponto de vista profissional, assim, é claro que os veículos profissionais não colocam uma pessoa para ver todos os jogos, é evidente. A gente assiste porque a gente é doido. No caso do meio-campo em particular, só tem eu e o Bonsa, então não tem muito como dividir de ver, nossa. Então, assim, é óbvio que, sei lá, no GE, ninguém faz sozinho os jogos, né? E, obviamente, não é assim. Eu estou dizendo que as pessoas que querem assistir aos jogos, que querem dar essa audiência, esse núcleo, fica com menos chance de fazer isso quando tem mais jogos. Então, essa é uma questão. Eu acho que tem 3 níveis, assim. Tem, tipo, o público geral, casual, que vê os jogos do Brasil. E aí, talvez, tá almoçando num PF, pega um jogo ali que tá passando, e aí, tipo, dá uma olhada e, sei lá, conhece o Mbappé. Eu acho que tem um outro nível, que não são os profissionais, mas que, assim, meio que tentam parar para ver o máximo possível, né? Tipo, não vai ficar acordado às 2 da manhã para ver Turquia e Paraguai, mas deixa a TV ligada, assim, às vezes até tira férias de 2 semanas, marca as férias para a Copa do Mundo, mesmo não trabalhando com futebol e tal, que tenta ver o máximo possível. E aí tem os doentes, os profissionais, que, tipo, realmente param a vida durante a Copa do Mundo para tentar ver o máximo possível. É que eu acho que se a Copa do Mundo não está trabalhando para as pessoas, para o máximo de pessoas verem o máximo de jogos possíveis, eu não sei o que ela está fazendo, né? Eu acho que tem que ser esse o objetivo. Então, assim, colocar 200 jogos porque ninguém vê todos mesmo, então tanto faz,
eu não acho que é o caminho. Acho que o caminho é tipo, tá, se ninguém tá conseguindo ver todos os jogos com 104 jogos, então só vê se a gente diminuir para 64, para 50, mais pessoas consigam assistir. É aquela discussão entre a abundância e a escassez, né? Que o futebol tá tentando se manter relevante por meio da abundância, e eu acho que ele deveria fazer isso por meio da escassez. Até do ponto de vista comercial, né, Bonsa? Quando você tem menos Até do ponto jogos, de vista comercial, sim. o anúncio é mais caro, porque você tem menos chance, né? Então Sim, tem mais concorrência, né? Não só o anúncio é mais caro, mas eu acho a audiência tende a ser maior, porque o que acontece muito hoje em dia é assim, se tem um jogo que tá rolando e que eu sei que tipo meio que não importa ou qualquer coisa, ou sei lá, que não é tão importante, que não é tão bom, eu posso querer ver esse jogo, mas aí às vezes eu falo, mas hoje eu não tô afim, eu quero ver outra coisa. E aí eu vejo outra coisa porque eu posso ver o que eu quiser agora, a hora que eu quiser. Mas se aquele jogo for importante, eu deixo minha série para ver depois, porque aquele jogo eu tenho que ver ao vivo. Então, assim, se você tira a importância do jogo ao vivo, do jogo de cada um desses jogos, você acaba deixando mais fácil, né? Que a concorrência de outros produtos de mídia ganhem dos jogos de futebol. E só para terminar mesmo, a gente peca muito na escassez aqui no Brasil, né? A gente nem tem tempo de sentir saudade do nosso time, assim. E eu não tô só dizendo os times tipo o meu, que é um parto de assistir, mas qualquer time, assim, você nem tem tempo de sentir falta, porque meio que a gente tá sempre sendo bombardeado por jogos de janeiro a dezembro. E é janeiro a dezembro, galera. Tem jogo em janeiro do seu time e tem jogo em dezembro. Ah, não tem nesse mês. Não tem nesse mês. Mas assim, ontem apareceu uma imagem, faltam 15 dias para a volta do Brasileirão. E eu vi amigos falando, pelo amor de Deus, cara, eu não quero mais pensar nisso. Não aguento. Vai voltar antes da Copa acabar, né? Pois é, vai voltar no fim de semana, na semana da final da Copa, né? Então, assim, eu acho que a gente erra nisso. A gente precisa ter um pouquinho de escassez. Não precisa ser a NFL, que fica 6 meses parado, porque lá é uma dinâmica de outros esportes. Mas, assim, uns 2 mesinhos sem ninguém saber que existe futebol brasileiro, acho que seria mais saudável. Costa do Marfim pareceu jogar melhor do que a Noruega na terça-feira. Acho até que, como esse é o confronto, né, que cruzaria com o Brasil, houve um momento em que as pessoas estavam em dúvida. Qual que a gente quer pegar, né? Porque começa o jogo, você fala, Brasil seria melhor enfrentar o Haaland, né? Mas aí a partida vai chegando ao fim e você vê, bom, mas acho que a Costa do Marfim parece um time mais perigoso no geral. Acho que a Costa do Marfim criou as suas oportunidades, acho que meio que dominou o jogo. O Diomandé foi bem de novo, jogando bola na área com bastante frequência. Acho que a Costa do Marfim mostrou mais ou menos qual é o caminho para você travar a Noruega, que é, tipo, óbvio, é só não deixar a bola chegar no Haaland, né? A Noruega teve muita dificuldade para fazer a bola chegar no Haaland. Só conseguiu mesmo no fim do jogo, com um bom passe do Oscar Bob, que depois foi passado para o Haaland, e o Haaland já estava na cara do gol. O Nusa foi quem abriu o placar com uma bela jogada mais ou menos individual ali, né, cortando para dentro, dando uma boa finalização, e no fim foi mesmo a Noruega que ganhou esse jogo. Foi um bom resultado para o Brasil, Lobo? Olha, eu acho que sim, viu? Eu acho a Costa do Marfim mais time do que a Noruega. Acho a Costa do Marfim mais talentosa, com a exceção do Haaland. Mas pode falar o Odegaard também, mas o Odegaard hoje, nessa fase, eu prefiro enfrentar o Odegaard do que o Diomandé. O Diomandé, eu fico pensando, especialmente no encaixe nosso, né, com o Brasil, eu acho que seria bem difícil de fazer aquele lado funcionar bem, né? Pensar que é o lado direito, é o lado que a gente mais tem problema de marcação, né? Então, assim, eu acho que para o Brasil é melhor. Quer dizer que o Brasil vai ganhar da Noruega? Óbvio que não. Mas eu acho que, por exemplo, algumas das coisas... Inclusive, nunca ganhou. Inclusive, nunca ganhou, né? Tem 2 tabus, né? A gente até escreveu na newsletter do dia seguinte que o Brasil nunca ganhou da Noruega e desde 2002 não ganha de um europeu no mata-mata. Então, são 2 tabus em um. Se ganhar, já acaba com os 2. Eu acho que a Noruega tem algumas coisas que podem ser boas para o Brasil. A primeira, a defesa do time é mal protegida. Acho que a defesa norueguesa é muito vulnerável. Isso
pro time do Brasil que tem um ataque muito forte, é muito bom e a gente tem muitos jogadores de ataque. Segundo, é fraca pelo alto. Eu sei que parece contrassenso, porque as pessoas pensam pela média de altura da Noruega, que é muito alta, mas eles são ruins pelo alto. Média de altura não quer dizer que ele é bom e a gente viu ao longo do ciclo, a Noruega não é um time forte pelo alto e o Brasil também é um contrassenso para muita gente, mas o Brasil é forte pelo alto. Não só pelo Gabriel Magalhães, que é uma ameaça óbvia no ataque, mas o Casimiro, o próprio Matheus Cunha. Esses caras são bons cabeceadores, né? Até o Ryan, se a gente lembrar do Ryan no Vasco, ele era uma ameaça pelo alto também, né? E ele entrando na diagonal, nas costas do lateral, pode ser um problema. Então, eu acho que nesses aspectos, também acho que tem uma questão de marcação pelo lado da Noruega que não é tão boa, e isso são fatores. Agora, tem um fator negativo, que é para o Brasil em relação à Noruega, né, Bonsa? Que é o meio-campo da Noruega é ultra físico. Eles são muito trabalhadores, formiguinhas, assim, uma das coisas que a Noruega tenta fazer com os adversários é algo que a gente viu em alguns times. A gente vê muito em time sul-americano isso. É aquele meio que mói o adversário, né? Que faz o adversário sofrer fisicamente, não só pela marcação dura, não é nem exatamente isso. É que eles apertam a marcação adversária, os adversários ali naquele setor de meio campo, e o setor de meio campo é onde pouco o time consegue criar. Isso é ruim, porque é um setor que a gente é frágil, e ao mesmo tempo, assim, a maior parte da nossa criação vai para o lado do campo. Então, acho que o Brasil consegue se safar disso se conseguir ter uma estratégia para isso. Mas é um problema, se a gente pensar que os nossos maiores problemas nessa Copa foram na transição defensiva no meio-campo, isso pode ser uma questão que a gente vai ter que lidar e vai ter que saber como se defender, né, Bonsa? Eu acho também que entre os dois, no geral, é melhor pegar a Noruega. Acho que é um time que tem menos talento espalhado, né? E que coletivamente não é tão bom assim. Ainda assim, tem que respeitar, né? Porque a Noruega... Claro. Derrotou, não estou falando, não disse que você não respeitou, mas quer dizer, a Noruega fez umas eliminatórias muito, muito boas, né? E chegou bem aqui, ganhou de Senegal, né? Senegal, uma seleção forte também, né? Ganhou da Costa do Marfim, que a gente elogiou bastante. Então tem alguma coisa ali, né? Acho que a parte defensiva realmente é uma preocupação, é o setor que você olha e tem menos qualidade visível, né? Tem o Ajer, que é um bom jogador, que às vezes até joga de volante, mas os outros jogadores não são tão conhecidos assim. O goleiro não é o melhor goleiro da Copa do Mundo. A coisa começa a melhorar no meio-campo, que você tem o Berg, que o Lobo teve pesadelos com o Berg no começo do ano, que é o meia do Bodo Glimt. Tem o Odegaard, o próprio Sander Berge também, que tem uma carreira estabelecida na Premier League, né? Além do Odegaard, que tem um pouquinho mais de autoridade, né, nesse time da Noruega. E acho que assim, o principal é que se o Haaland está num dia iluminado, qualquer seleção pode ser eliminada pela Noruega. Acho que esse é o problema, né? Então, assim, você tem que ter cuidados com o Haaland, cuidados um pouquinho especiais, porque se você consegue anulá-lo, o negócio fica bem mais fácil. Se você começar a dar muita oportunidade, aí a gente vai descobrir realmente se o Alisson consegue fazer defesas difíceis ou não. Porque ele vai chutar, ele vai correr nas costas da zaga. Gabriel Magalhães e o Marquinhos não estão voando nesse tipo de jogada, né? Eu acho até que eles não são zagueiros lentos, mas eles estão sendo pegos de a bola nas costas, né? O gol de Marrocos saiu assim, eles não passam tanta segurança quando o Brasil está com a linha um pouquinho mais avançada. E o negócio do Haaland além de tudo, muito essa arrancada em velocidade, o 0 a 100 km por hora dele é muito rápido, né? Ele tem uma explosão muito boa. Então, índice de atleta olímpico quase, né, Bonsa? Outro dia mediram isso. Ele quase Exato. consegue ele correr os 100 metros. Ele e o Mbappé batem, tipo, estariam ali nas eliminatórias dos 100 metros. Eles se classificariam para a Olimpíada. Não ganhariam, mas provavelmente
com esse tempo eles classificariam para a Olimpíada. Exato. Então você tem que tomar muito cuidado tanto com o Haaland correndo, quanto com os passes para o Haaland, né? Que foi uma coisa que a Costa do Marfim fez muito bem. Mas você tem que também conseguir pressionar e não dar tempo para o Odegaard, para o Berg, para quem quer que seja, jogar a bola para o Haaland, né? E são mesmo os pontas, né? Como o Musa, o Oscar Bob, que são jogadores que têm alguma qualidade e que podem fazer isso. Pelo menos os nossos jogadores estão acostumados a enfrentá-lo, então eles conhecem o norueguês. O Gabriel Magalhães teve quase basicamente travou uma rixa com ele, né, na temporada inteira. Sabia que o Alisson não enfrentou muitas vezes o Haaland? Eu fui fazer essa pesquisa outro dia, acho que ele jogou 4 vezes só contra o Haaland. Porque ele machucou, né, então ficou fora de alguns jogos pela Premier League. O Liverpool enfrentou muito o Manchester City nas Copas inglesas, né? E ali é sempre o goleiro reserva. E num dos 2 jogos de Champions League que o Haaland estava no Salzburg, o goleiro era o Adrian, por algum motivo. Então, tem pouca experiência, né? Haaland tem um jogo que o Alisson foi muito bem contra o Haaland, mas tem um pouquinho dessa experiência também, que, como a gente viu, né, não quer dizer nada. Mas o histórico, se a gente fosse falar disso, o histórico do Gabriel Magalhães é de mais perder do que ganhar, né? Também. É de mais perder do que ganhar, mas ele não tinha Vinícius Júnior. Verdade. É verdade. Então, o Brasil vai enfrentar a Noruega no próximo domingo, às 5 horas da tarde, né? Um horário, eu acho muito engraçado quando isso acontece, né? Um horário clássico de jogo de futebol no Brasil. Então, vai ser essa partida, Brasil e Noruega, no domingo, às 5 horas da tarde. E quem ganhar vai enfrentar México ou Inglaterra nas quartas de final. Então acho que a gente pode falar um pouquinho das outras seleções mais importantes que conseguiram passar, né? Começando pela vitória da seleção inglesa ontem contra a República Democrática do Congo. Foi o jogo que não foi exatamente o jogo que se esperava, né? Porque eu imaginei que o Congo ia fazer uma abordagem mais Gana, né? Porque funcionou, né? Gana, a estratégia do Carlos Queiroz com Gana funcionou para parar a seleção inglesa. E o Congo tinha se mostrado capaz de fazer isso quando enfrentou Portugal. Então eu falei, bom, eles vão se fechar 20% de posse de bola e deixar os ingleses ficarem frustrados. Não foi isso que aconteceu, né? Congo até meio que dividiu a posse de bola com a Inglaterra, teve 40%, atacou, teve o gol no começo da partida, teve bola na trave com o Issá no último minuto do primeiro tempo, teve outras escapadas perigosas. E eu acho que a Inglaterra, no geral, foi muito mais eficiente no ataque do que contra a Gana. Acho que levar um gol no começo é sempre um susto, ainda mais contra uma seleção que você espera que se defenda, né? Imagino que isso gere uma ansiedade muito grande. Durante grande parte da partida, os pontas não estavam funcionando na Inglaterra, o Rashford um pouquinho mais, mas mesmo acho que era o Saka que começou jogando na direita. Não, era o Madueke. O Madueke realmente não estava funcionando no primeiro tempo, né? Depois o Tuchel troca, o Harry Kane estava um pouco apagado, então estava tudo caminhando ali para mais uma daquelas tardes de Inglaterra na Copa do Mundo. A exceção era o Jude Bellingham. O Jude Bellingham estava assumindo a responsabilidade. Ele não estava jogando super bem, assim, o tempo inteiro finalizando ou acertando tudo, mas ele puxou a seleção inglesa enquanto os seus companheiros não estavam tão bem assim. Ele travou uma batalha com o goleiro Mipazi, né? 2 cabeçadas, aí depois teve um chute desviado, teve uma outra jogada individual. O Rashford tem uma bola que é cortada em cima da linha, o Kane finalmente aparece no fim do primeiro tempo. E aí, assim, todas essas chances foram claras, né? A Inglaterra teve 4 chances claras de fazer gol no primeiro tempo. E aí, então, não dá para dizer que o Congo anulou a Inglaterra, porque essas chances aconteceram. E conseguir criar 4 chances claras nessa situação, nessa Copa do Mundo, perdendo por 1-0 contra uma seleção que se defende bem, é bastante coisa. Então,
no segundo tempo, acho que a Inglaterra volta com uma postura ainda melhor até, com uma postura mais intensa, volta mais ligada, e mesmo que tenha demorado para saírem os gols do Kane nos últimos 15 minutos, eu acho que estava caminhando para isso acontecer mesmo, e a Inglaterra supera, falando muito sobre a seleção não testada do Tuchel, aí tipo, passou pelo primeiro teste, não passou pelo segundo, esse era o primeiro teste de verdade, né? Esse era o teste assim, se você não passa, você volta para casa. Né? Não é tipo, você não passa, você faz de novo. Isso aqui você não passa, você reprova de ano. E a Inglaterra conseguiu superar uma situação que era bem complicada. Eu concordo muito com você, porque eu acho diferente do jogo contra a Gana, né? O jogo contra a Gana foi um jogo pobre da Inglaterra, pobre de ideias. Eu acho que esse jogo, o primeiro tempo, não foi bom da Inglaterra, mas o time estava conseguindo fazer alguma coisa, estava exercendo o seu jogo. Não estava plenamente exercendo seu jogo, não estava conseguindo ser fluido no seu jogo, mas estava conseguindo levar alguma ameaça. E no segundo tempo melhorou bastante. E como você disse, o Bellingham, durante o jogo, a sensação era que ele estava puxando o time para assim, eu vou fazer a Inglaterra levar esse jogo. E ele quase conseguiu isso, considerando que até o segundo gol nasce ali da finalização dele, a bola sobra e tudo. Mas ele fez um grande jogo, né? E ele foi um cara que puxou a Inglaterra. Até durante a transmissão, na Caseres, por exemplo, tinham, antes de sair o segundo gol, né? Tinham elegido já o Bellingham como jogador da partida. E acho que ele foi mesmo. Que é inevitável que o prêmio vá para o Kane pelos 2 gols, porque são os 2 gols que decidiram, mas em termos na nota do jornal, né, Bonsa? Alguém poderia escrever que foram 2 gols e mais nada do Kane, né? Foi mais ou menos isso. Mas o Bellingham jogou muita bola, assim. Ele fez o que todo mundo espera que o Bellingham faça, inclusive o Tuchel, né? De ser o cara que puxa o time. Sim. No momento que precisou que o time puxasse, ele foi lá e puxou. O Kane fez os gols, que é super importante, ele é um jogador importante, e no fim, isso é o que conta, mas eu acho que como papel, como função dentro de um time, quando você tem um jogador como o Bellingham, eu acho que você espera o jogo que ele fez. E isso, acho que foi o ponto mais positivo para a Inglaterra, porque eventualmente o Kane vai estar num dia que ele não está bem, ou que está muito marcado, ou que as coisas não funcionam, e se você tem o Kane e o Bellingham, e os dois são muito difíceis de ser marcados, né? Acho que é um ponto positivo. Sem contar que tem o Saka, que não está nas melhores condições físicas, segundo o Tuchel, né? Por isso que ele não tem começado. Eu acho que é um pouco de birra também, mas esse é o Tuchel, né? Então é o pacote. Mas enfim, se o Saka melhorar fisicamente até o fim da Copa, pode ter 3 caras que são extra classe, assim, né? Então acho que pode fazer diferença. A Inglaterra tem os 2 principais destaques, o Bellingham e o Kane. Eles são os caras que fazem a diferença, e acho que é importante que o Bellingham esteja conseguindo. Não foi sua primeira partida boa nessa Copa do Mundo, porque ele faz uma temporada pelo Real Madrid que não foi legal, não foi... ele se machucou, começou machucada, a temporada machucado, nunca conseguiu realmente pegar ritmo, foi um dos piores jogadores dentre os grandes do Real Madrid na temporada. É lógico que tem todas as questões mais amplas com o Real Madrid, mas ele não conseguiu ter um bom desempenho, né? E chega na Copa do Mundo, o Tuchel dizendo, não sei se ele vai ser titular, hein? Não tá garantido. Foi, nos 4 jogos, é claro, né? O Tuchel fez um trabalho ali, imagina, você sempre tive essa suspeita, que era meio que para motivar o Bellingham, né? Ele não quer deixar o Bellingham fora do time, né? Deixar o Bellingham em casa, aí realmente... ou para o Morgan Rodgers nesse tipo de jogo, por melhor que o Morgan Rodgers seja. Então, é legal que isso tenha funcionado e que o Bellingham esteja decidindo. Mas, assim, tudo depende do Harry Kane, né? Se o Kane jogar do jeito que ele joga no Bayern de Munique, se ele jogar no máximo das suas capacidades, a Inglaterra tem uma chance. Se não jogar, a Inglaterra não tem uma chance. Porque quando você olha para o resto do time, o meio-campo é bom, o meio-campo está jogando muito bem, o Declan Rice e o Elliot Anderson estão fazendo uma dupla muito complementar, forte fisicamente, que sabe sair jogando, que defende, consegue fazer algumas coberturas que são necessárias, porque a defesa
Eu acho que é uma das piores que a Inglaterra levou para uma grande competição assim em muito tempo, né? Considerando o século inteiro. Lógico, tá desfalcada, perdeu 2 laterais direitos, beleza, mas não é boa, né? Até o Jed Spence achei que teve alguns momentos legais no jogo, mas defensivamente ela não é ótima. Então os volantes precisam ficar muito atentos nessa cobertura. Aí os pontas eles estão exercendo uma função específica nesse time, né? Que a Inglaterra tenta atacar mais pelos lados, ele tenta fazer mais essa projeção para receber o passe do Kane, que recua para receber, para jogar, fazer muito uma jogada de colocar a bola na ponta. Tipo, eu imagino que assim, o gol que o Tuchel visualiza quando ele está dormindo, a bola, o Kane recua, domina, gira, manda para a ponta, o Madueke cruza, e aí tem tipo 4 jogadores da Inglaterra entrando na área e o Bellingham marca, entendeu? Acho que é isso a ideia do que o Tuchel está tentando fazer. O que assim, talvez seja ruim contra as seleções que se fecham, mas contra as seleções que deem espaço para mais transições, seleções maiores, né, pode ser realmente eficiente. Mas tudo depende do Kane. E eu acho que chegou um momento do jogo em que eu estava pensando, se o Kane for eliminado fazendo esse jogo contra a República Democrática do Congo, nos 16 avos de final, a história dele na seleção inglesa vai ser diferente. Porque ele ia ser um dos grandes jogos, um dos grandes jogadores da seleção inglesa. Ele é o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo. Mas ele teria causado, né? Lógico que não foi culpa dele, mas assim, ele perdeu um pênalti num dos melhores jogos que a Inglaterra fez em Copas do Mundo, assim, quase todos os tempos. Foi um jogo muito bom na Inglaterra contra a França na Copa do Mundo passada. A bola não entrou, ele perdeu um pênalti. E aí ele passou 90 minutos apagado contra a República Democrática do Congo, depois de perder um gol feito contra a Gana, e depois da melhor temporada da carreira dele. Então estava criando assim uma narrativa que ia pegar pesada com o Kane. Mas aí não, ele faz 2 gols e a narrativa vira, né? Porque gol muda a narrativa. E acho que até às vezes é justo, né? Gols são realmente importantes, porque o que o Kane fez foi, nos últimos 15 minutos, 2 movimentos de craque, né? Até o segundo é mais claro, mas mesmo o primeiro, você analisa a jogada, o jeito como ele percebe onde o cruzamento está vindo, dá 2 passos para o lado e consegue um cabeceio bom bastante para vencer o Mipazi, que não foi bem na jogada, o Mipazi poderia ter defendido, mas ele ainda, sem impulso, sem o cruzamento ser forte, ele dá um cabeceio firme. Isso é muita técnica, né? Então, isso girou em relação à Inglaterra, que agora vai pegar o México, que vai ser extremamente difícil, porque o jogo vai ser no Azteca e o México não perde no Azteca. Se tiver mais nada para acrescentar da Inglaterra, a gente pode falar sobre o fim de uma das maiores epopeias da história da Copa do Mundo. O México conseguiu o seu 5º jogo. Uma vitória. E foi uma vitória sem sofrimento, né, Bonsa? Não teve. Não foi dramático, não foi difícil. Eu acho que o jogo se mostrou difícil antes, mas o México tornou esse jogo mais fácil, conseguiu os 2 gols em 30 minutos e controlou o jogo, né? Acho que também teve um ou outro momento que o Equador tentou ameaçar ali, mas me pareceu que a seleção mexicana ficou bastante no controle do jogo. E eu não acho isso pouca coisa, não, porque lidar com as emoções e toda a pressão que se tem, né, de jogar o quinto jogo, não é fácil. A gente vê pelo Brasil, né? O Brasil vive uma pressão. Claro que não é a mesma coisa, o Brasil é 5 vezes campeão, enfim, mas guardadas as devidas proporções, o México também é uma seleção de tradição, né, e que quer ir além, né, do que tem na sua história de sempre chegar até as oitavas, né, que era o 4º jogo e cair. Agora tem uma fase a mais, mas ainda assim é uma marca importante, chega ao 5º jogo e acho que tem. Eu acho que poucas vezes a gente viu um México e Inglaterra com os mexicanos tendo essa chance, assim, não parece uma chance que você vai se repetir na história, né? De jogar uma Copa do Mundo em casa, numa situação que o time tá bem, não tomou gol, tem jogado bom futebol, tem bons jogadores, não é a melhor seleção mexicana de todos os tempos,
Mas é uma seleção muito boa e que se encontrou e vai jogar num estádio que fez muita diferença ao longo da história e tem feito muita diferença nessa Copa. E tem o fator que é sempre importante de lembrar, que é um detalhe para a gente, mas que não é tão detalhe assim para os ingleses, que é a altitude da cidade do México. Não parece muita coisa, porque a gente, por exemplo, em São Paulo, a gente vive a 800 metros do nível do mar. Não é no nível do mar. E 2.300 metros, que é mais ou menos da cidade do México, não parece tanto, mas faz alguma diferença já. A Libertadores nos acostumou muito a jogar e achar que muito é La Paz. Mas isso faz diferença também, tanto que a gente vê no esporte americano, né? Bom, quando o Denver joga em casa, na NFL, isso faz diferença. Isso é na sempre NBA um também. assunto. Na NBA também, isso faz diferença. É um fator. E os ingleses não lidam com isso. Eles não têm essa situação. Então, assim, isso vai ser um fator. A pressão do estádio, a pressão em volta do estádio, não só em campo, o time, mas todo o ambiente do México vai estar muito favorável e vai ser uma pressão como eu acho que os ingleses nunca enfrentaram, sinceramente. Porque nas Copas que eles jogaram na América do Sul ou na África, nunca teve esse nível de confronto tão decisivo contra uma seleção relevante. Assim, isso daí, enfrentar o México no Azteca, numa Copa, é jogar com o Brasil no Maracanã. Tudo bem, o Brasil é maior, seria mais assustador, mas para pegar uma outra situação, assim, seria pegar o Uruguai no Centenário, assim, nunca é uma situação tranquila. Tipo, nós estamos falando de uma seleção, eu acho, inclusive, os Estados Unidos estão jogando muito bem, é uma das melhores seleções da Copa, a gente vai falar disso, mas os Estados Unidos ainda não tem o estofo de seleção de futebol para falar assim, jogar contra os Estados Unidos na casa deles é difícil. Ainda não tem. Talvez um dia chegue nisso. Hoje eles conseguem isso eventualmente na CONCACAF em situações específicas, né? Os Estados Unidos leva jogos para Ohio contra o México, porque não quer ter imigrantes. Vai jogar no inverno contra a Costa Rica para, enfim, criar uma vantagem. Mas o México no Azteca é um negócio pesado, assim. Pode ser que nada disso pese contra os ingleses, eles consigam jogar. Mas eu acho que não dá para desconsiderar esses fatores. Isso daí vai ser um peso, porque se os mexicanos têm a pressão de jogar o quinto jogo e de chegar às quartas de final, quem sabe pela primeira vez desde 86, para os ingleses tem a pressão de não ganhar a Copa desde 66, de ser uma seleção sempre muito valorizada e que entrega menos do que na história do que se valoriza, e que tem um histórico positivo desde 2018, chegando nas fases decisivas da Copa com times fortes. Então, assim, tem pressão dos dois lados, e acho que isso vai tornar esse jogo talvez um dos mais interessantes das oitavas de final. Com certeza. Parece um pouco que o México tá fazendo uma Copa paralela, né? Que, tipo, só uma hora o México vai se juntar a gente aqui. Mas eles estão lá, tipo, na cidade do México, recebendo adversários e ganhando de todo mundo. Foi o jogo mais chato dos 16 avos de final, assim, mas que é o mérito pro México, né? Foi um jogo em que, tipo, na metade do segundo tempo eu tava, tipo, não tem nenhuma chance aqui. Tipo, o México tá totalmente no controle, tá, tipo, super sólido, não levou gol na Copa até agora. Vou confessar também que teve um momento de Senegal e Bélgica que eu pensei a mesma coisa, e, bom, foi exatamente isso que aconteceu, mas o México ganhou facilmente do Equador, assim, grande mérito do Javier Aguirre, eu acho, em conduzir essa campanha, porque o México teve momentos complicados nos últimos, não só no último ciclo, né, mas perde dos Estados Unidos na Liga das Nações, perde para o time B dos Estados Unidos na Copa Ouro, tem alguns resultados, mesmo contra as seleções menores da CONCACAF, que você olha e fala, putz, mas o México devia ser uma potência, né, e no Catar não consegue nem chegar, né, às oitavas de final. Mas o México no Azteca é uma potência, ele é uma das maiores potências da Copa do Mundo, os caras ganham quase todos os jogos quando eles jogam no Azteca, né? Eles têm um histórico muito forte no Azteca. E vão pegar um time que não tem um histórico show de lidar com adversidades na história da Copa do Mundo, né? Então, tudo isso junto, se fosse outra seleção, acho que ainda teria muitas ponderações, né? Tipo, se a França vai para o Azteca. Mas, tipo, putz, a França vai ganhar, né? Mas acho que a França é favorita, mas vai ser difícil, né? Pode ser que se complique e tal.
Para a Inglaterra, eu acho que isso baixa até o sentido assim. Não sei nem se eu diria que a Inglaterra é favorita para esse jogo. Vai ser extremamente difícil por causa de tudo isso que você citou. Também acho que o México ainda não se viu em situação. O México ainda não se viu em situação de adversidade nessa Copa também, né? Então, dependendo de como for o roteiro, também dá para virar isso um pouco. Mas vai ser, com certeza, uma das partidas mais interessantes das oitavas de final. Pode falar. Não, e eu acho que é diferente, por exemplo, se fosse a Argentina, eu acho que tudo isso teria um peso muito menor. Tipo, o ambiente, o estádio. Porque a Argentina estava acostumada com isso. Isso daí é. América do Sul é isso daí. Então a gente está muito acostumado. Assim, como se fosse o Brasil contra o México seria difícil e tal. Mas esse ambiente não assusta, assim, nesse sentido. Porque esse é o jeito que o Brasil está acostumado a jogar contra o Uruguai, contra o Chile, contra a Bolívia, contra. Enfim, todo mundo, contra a própria Argentina. Então, esse tipo de ambiente é muito sul-americano ou latino-americano nesse caso. Então, eu acho que a diferença é essa. Não existe esse ambiente na Europa, não desse jeito. Você vai enfrentar a Alemanha em Berlim, é muito difícil, mas não é esse ambiente. Isso é uma coisa que a gente, na América Latina, faz de um jeito que é muito à parte no mundo e que eu acho que só o dia que uma seleção... por exemplo, se a Copa fosse no Senegal, jogar contra essa seleção do Senegal agora em Senegal seria um inferno. Ou contra a Nigéria. Mas, assim, porque eu acho que na África, na Copa Africana, a gente vê isso. Os times que jogam em casa e são fortes, é um inferno jogar com eles, né? O Egito jogando em casa, caótico, é difícil. Sinceramente, né? Acho que o ambiente mais próximo que a Inglaterra encontra é Hampden Park, Escócia. É verdade, né? Talvez seja o mais próximo. Só que seja o mais próximo. Só que aí, assim, você tem uma superioridade tão grande que é meio tipo, vai bonitinho que vocês estão bravos, mas a Inglaterra costuma ganhar quase todas as partidas. Mas acho que em termos de clima hostil, né, para que o mais próximo que ela enfrenta com regularidade, né? Seria, sei lá, a Grécia em Atenas, mas a Grécia, né, coitada. Então, mas que as seleções maiores não têm exatamente essa pegada, né? Então acho que a solução são os ingleses, são os europeus fazerem amistosos contra a Bolívia em La Paz pelo menos uma vez no ciclo, que aí vocês começam, caso aconteça um jogo na altitude, você vai lá e se acostuma. Não tem muito o que falar sobre a França que a gente já não tenha falado, né? É um time muito bom, parabéns para eles, formaram ótimos jogadores e eles estão jogando como os ótimos jogadores que eles são, né? Como os craques que eles são. Olise e Mbappé estão caminhando para uma Copa do Mundo histórica. Eles já são a dupla que mais combinou para gols, né? São 6, superando o Balak e o Klose, que combinaram para 5, e o Lato e alguém da Polônia que eu esqueci agora. O Letkov, isso, que também foi 5. Então, o Letkov era... Não, acho que não era o Letkov, não. Não é Letkov, não. Letkov é Bulgária de 94. Mas, de qualquer maneira, e a gente ainda eles jogaram 4 vezes, né? Então, ele já tem 6 combinações entre eles. O Mbappé já fez 6 gols. O Olise já está quase batendo o recorde de assistências da Copa do Mundo. E ainda tem o Dembélé, que é o melhor jogador do mundo, né? Então, assim, essa é a situação da França. Acho que notável. Eu não sei se é porque é o último torneio do Deschamps. Eu não sei se é porque ele acha que agora ele tem talento suficiente. Mas ele soltou. Né? Ele falou, vamos lá, garotada, se divirtam, porque a França abandonou aquela cautela que se tornou meio que a marca do Deschamps, que a gente criticou muitas vezes. A França está jogando não só o melhor futebol da Copa, mas o futebol mais agradável de se ver da Copa do Mundo, né? Com movimentação, com liberdade para seus atacantes e, sei lá, acho que eu só posso desejar boa sorte ao Paraguai e a gente volta a falar sobre a França nas quartas de final. Ninguém se surpreendeu, né? E a Suécia também, acho que ninguém esperava uma surpresa da Suécia, né, Bonsa? Então, não, assim... não dava para ser muito diferente. A Suécia não é um bom time, né? A Suécia tem 2 bons centroavantes, ótimos até, e o Ayari fez uma boa Copa, e o resto é jogador nota 5, né? Então, assim, se você não consegue coletivamente... Você existia um caminho para a Suécia ganhar da França. Acho que não. Talvez só não tivesse. Tipo, não adianta. O que a Suécia fez de errado? Tipo,
Nada. Nada, Só nenhum não gol foi conseguiram, falha, né? porque eles são muito. Assim, Os gols foram uma bem falha. construídos, né? O primeiro gol, poderia ter. o Mbappé criou do nada. Falou, não tem espaço, peraí, então. Pegou É, uma chave de fenda e falou assim, ó, truf, abriu a defesa e falou, eu vou abrir aqui espaço. Os outros dois, passes brilhantes do Olise, tipo, você poderia ter tentado levar a bola mais pro Gyökeres, pro Isaac, tentar ganhar o jogo por 4-3. Aí a França ficou 5, sabe? Tipo, a França ainda tirou o pé, né? A França não precisou pressionar o tempo inteiro, né? Até demorou um pouco para sair o primeiro gol. Mas enfim, a França, acho que ainda tem as outras 16 aulas de final para completar e tal, mas o favoritismo da França aumentou entre nessas 4 primeiras rodadas, né? Hoje é tipo, pelo que está jogando, pode ser que a Espanha atropele a Áustria e a gente fale, olha, a Espanha chegou. Mas até agora, a França o time a ser batido, o time né? a ser batido da Copa do Mundo. Acho que é meio Sem nenhuma indiscutível. dúvida. Faltam só os jogos finais, né, da última quarta-feira, começando pela Bélgica e Senegal, né? Que eu vou dizer uma coisa, eu realmente não vi essa chegando, porque não é só que Senegal estava muito bem no jogo, que Senegal estava no domínio, que estava tipo. A Bélgica não me passa a sensação de ser um time com essa raça, né? Que a Bélgica faz uma Copa do Mundo tão sem sal, já faz mais de um ciclo em que ninguém parece afim de jogar pela seleção belga. O clima da seleção não parece ótimo, né? Nos últimos anos teve briga, o Courtois saiu, voltou, teve questões, De Bruyne falando, putz, não aguento mais jogar contra o país de Gales, tipo, não parecia que assim a galera ia ter aquela injeção de tipo, eu não, aquele desespero, eu não quero, porque você precisa de um desespero para virar esse tipo de jogo. Eu não quero que a Copa do Mundo termine. Eu não quero que a minha Copa do Mundo termine. Eu quero jogar mais uma vez. Eu não imaginava que a Bélgica tinha isso, né? E aí, entre todos os méritos da Bélgica e os deméritos de Senegal e tudo mais, descobrir que eles tinham foi o que me deixou bastante impressionado, né? E com um papel muito importante do Tielemans, que a gente já falou na época da final da Liga Europa, né? Que era o herdeiro da geração belga, que não teve uma carreira de clubes que se esperava, mas ainda teve uma carreira muito boa. Jogador decisivo para o Leicester na final na Copa da Inglaterra, jogador decisivo do Aston Villa na Liga Europa. Isso não é de se jogar fora, e agora ele tem um gol e um pênalti assim, mais sob pressão que você pode imaginar, né? Assim, foi 125 minutos de jogo, foi aos 20 minutos do segundo tempo da prorrogação. E ele falou, tipo, vou pôr no ângulo. Nossa. É o recorde de gol mais tarde na Copa do Mundo, Sim. né? Porque foi nos acréscimos da prorrogação. Eu até acho, viu, Bonsa? Eu entendo a marcação do pênalti, porque tem ali. Eu não gosto dessa justificativa, houve o toque, porque futebol tem toque sempre. Então, ter o toque não quer dizer falta. Mas Que assim, é que ele pisa, ele fixa o pé de apoio e ele ia fazer a jogada, aí ele leva o toque e ele cai. Então, assim, o toque impediu o Tielemans de fazer a jogada. Isso é falta, né? que. Eu achei falta. Foi, eu entendo a marcação. É que eu não teria marcado porque o jogador, na verdade, se joga na bola, não se joga no Tielemans. E aí, enfim, acontece ali o toque. Eu entendo. Se o juiz tivesse marcado na hora, eu acho que eu entenderia mais. Eu entendo que você vai pro VAR, e aí a gente vai falar disso no jogo dos Estados Unidos. E aí meio que não tem muito como escapar ali. Que eu acho que é uma jogada meio no limite, assim, o jogador não se jogou, não deu um carrinho perigoso no adversário, né? Ele se joga na bola e aí meio que pega no adversário porque o adversário foi rápido, enfim. Mas eu entendo a marcação, acho que na hora que você vai, se você é o árbitro, você não viu falta, e aí você vai no VAR, te mostram aquele lance ali no super slow, é difícil. E inclusive essa é a questão para mim, né? Acho que é um tipo de lance que tem que tomar cuidado com esses slow motion. Mas enfim, foi marcado e ele foi super frio para fazer o gol ali. O que eu não gosto, eu até vi gente falando aqui, e eu discordo, viu? Vou ver se eu lembro,
consigo pegar aqui, que as pessoas falando sobre inocência e tal. Eu não acho isso não, porque vamos lembrar da Argentina na última Copa? A Argentina estava com o jogo ganho contra a Holanda e deixou empatar. Tava com o jogo... A final da Copa foi exatamente essa situação. Tava 2-0 e a gente falou, meu Deus, a Argentina vai passar o carro em cima da França. Tava muito tranquilo. E aí veio... Tudo bem, tem o Mbappé, que é um gênio, mas contra a Holanda também foi assim. Contra a Austrália foi assim. A Argentina quase ramelou contra a Austrália na última Copa. Então eu acho que ninguém vai chamar a Argentina de um time inocente. Esse time, campeão do mundo, né? Então, eu não acho que é exatamente uma inocência ou uma falta de malícia, não. Eu acho Não, que tem sabe uma o problema? É que assim, aí tem time que faz isso e aí aí é decisão errada, né? Porque, por exemplo, porque é o que você falou, se a Argentina abre 2-0 e se fecha atrás, um pouco mais do que deveria, ninguém fala, a Argentina foi inocente. Fala, errou na estratégia. Então, assim, com o Senegal, a gente tem que falar a mesma coisa. Eles vacilaram, né? Foi inocência. Eles não sabiam... eles não sabiam melhor. Não, eles sabiam. Eles são jogadores que atuam, nos melhores clubes do mundo e ganharam a Copa Africana de Nações 2 vezes nos últimos 3 anos. Eles sabem como jogar futebol, eles sabem como são a dinâmica do jogo. Não tem nada de ser inocente nisso. Eles acharam que o jogo estava controlado, como todo mundo do planeta Terra achou, e estavam ali segurando o resultado, esperando o cronômetro terminar. Em 95% das vezes eles ganham o jogo. Mas a gente sabe que no futebol, às vezes, essas coisas acontecem. A Bélgica encontrou um gol, ganhou uma motivação, começou a acreditar que poderia, encontrou outro e de repente o jogo muda completamente. Isso também acontece no futebol. Sim, primeiro que o gol do Lukaku ele tirou do nada, né? Assim, era um gol, não era um gol fácil, ele não estava desmarcado e numa situação. Foi uma situação que ele teve muito mérito de ele arranjar um gol ali naquela situação, que era um gol difícil. E aí o time acreditou, e aí eu acho que acontece também, e eu sempre falo isso, o 7-1 é muito por isso, assim, tomou o primeiro gol e não soube o que fazer. E aí tudo bem, e depois tomou o segundo, não soube, tomou o terceiro, não soube. Mas assim, pegando esse exemplo, porque na hora que o Senegal tomou o primeiro gol, desmoronou. E desmoronou de um jeito assim, não teve aquilo que a gente espera que os times façam. E de novo, a Argentina viveu esse mesmo problema, tá? Na hora que tomou o primeiro gol da Holanda, não conseguiu controlar o jogo e não soube fazer isso. Não é que não sabia como fazer. Tentou e não conseguiu. Porque é o tipo de... O que a gente fala normalmente nesses casos? Tomou o gol ali, não tem jogo, né? Pega a bola e mata o jogo. Segura a bola, toca de lado e não sei o quê. Mas não é... Falar é muito fácil de falar, né? Fazer é muito mais difícil contra um time que tá com a faca nos dentes e tá acreditando que vai virar o jogo. Então, assim, eu acho que eles não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram segurar o jogo nas mãos e deram azar que o segundo gol foi uma falha do goleiro. Ele saiu mal do gol. Não era para ter saído daquele jeito, né? Talvez numa outra situação ele não saísse do gol daquele jeito e não tomasse o gol, né? E assim, é claro que tem uma diferença de experiência, é claro que o Senegal não chega a toda a Copa do Mundo, a mata-mata de Copa do Mundo, que é uma experiência diferente e que, sei lá, os jogadores da Bélgica são mais experientes do que os de Senegal no geral, né? Alguns deles, né? Você tem Lukaku, De Bruyne, Courtois, os caras jogaram mais finais de Champions League do que... Não todos os jogadores do Senegal, mas alguns deles. Mas você tem ali, você tem isso, né? Porque a gente fala, em questão de camisa, por exemplo. Tem um pouco a ver com isso também. É que, assim, inocência parece que, assim, é o primeiro jogo de futebol que eles jogaram e falaram, putz, não dá pra fazer isso, né? E não é verdade. Os caras estão, todos eles estão em ligas importantes, né? Do futebol europeu, estão em ligas importantes do futebol asiático. Falar inocência implica que tem alguma coisa que eles não sabiam. E eu não acho que isso é verdade. Acho que eles podem ter adotado uma abordagem diferente e uma abordagem errada, e quando ela não funcionou, quando as consequências foram ruins, eles não souberam voltar à partida. O que acontece com todos os times estão sujeitos a isso. Todos os times estão sujeitos a isso, né? Mas acho que o desenvolvimento do futebol africano também implica em você
entender que esses caras são atletas do mais alto nível, né? Todos eles, né? Assim, até, sei lá, outras seleções, Cabo Verde, eu entendo que não teve tanta experiência em alto nível. Ou até a República Democrática do Congo, nem isso, né? Porque todo mundo joga na Premier League praticamente. Mas seleções as mais fortes, Senegal, Costa do Marfim, Marrocos, essas seleções não devem nada em experiência de alto nível para as seleções europeias. Então, acho que elas também têm que ser tratadas da mesma maneira. E as competições que elas jogam, as Copas Africanas, são competições que essas situações também acontecem, né? Não é que eles nunca se viram nessa situação, né? Isso acontece. E tanto eu acho que o time se colocou de novo no jogo que, assim, tomou os gols, foi para a prorrogação, respirou, foi para a prorrogação e continuou melhor que a Bélgica na prorrogação. Eu acho que, assim, saiu o gol da Bélgica no final, a Bélgica ganhou o jogo, mas se a gente pegar os 120 minutos, o Senegal foi melhor, inclusive na prorrogação. Eu acho que na prorrogação as coisas estavam mais caóticas e os times arriscaram menos, mas eu acho que mesmo na prorrogação o Senegal estava melhor no jogo. Então, não acho que eles perderam a cabeça totalmente, ou enfim, qualquer coisa assim. Não conseguiram exercer o domínio, eles perderam muita chance no segundo tempo antes de tomar o primeiro gol, poderiam ter matado o jogo, não mataram, como o pessoal ficou zoando, né, que diz que o Maestro Júnior ficou inconformado no hotel vendo o jogo, né, que tem que girar a faca. mas é isso, acontece. Eu acho que esse time de Senegal é melhor do que o time da Bélgica em todos os aspectos. Você pode ter jogadores individualmente melhores em alguns lugares ali do time da Bélgica, o gol, o Lukaku em algumas situações, mas o Lukaku dessa temporada jogou muito pouco, assim, então ele fez a diferença para fazer esse gol aí, mas na temporada, por exemplo, o Ismail Assar foi um jogador melhor, rendeu mais, então, e jogou bem nesse jogo também, né? Fez um baita de um golaço, né? Então, assim, eu acho que como time, para os adversários, seria pior se Senegal passasse. Senegal é uma seleção mais perigosa. A Bélgica tem jogadores bons, mas tem um coletivo bem caótico, né? Então, assim, conseguiu passar, muito mérito. Tem um pouco disso que você falou, não é exatamente... É um pouco a camisa, um pouco a experiência, acontece, mas vai ter que ser mais do que isso para ir além, né? Não sei nem se foi exatamente isso nessa questão, né? Quer dizer que às vezes acontece. Mas, enfim, os adversários serão todos os Estados Unidos da América. E eu achei que não ia ter nada mais engraçado do que ver americano médio descobrindo a lei do impedimento, mas assim, a lei de expulsão tá ganhando, né? Tipo, a regra dessa daí tá realmente, eles realmente não estão conseguindo entender o conceito. E assim, eu não acho que dá para discutir, mas assim, acho que não foi absurdo, né? Acho que a regra a regra abre interpretação para esse tipo de coisa, né? Aquela parte de colocar em risco a integridade física do adversário. Foi uma entrada muito imprudente do Balogun, virou o tornozelo do jogador da Bósnia. Acho razoável a discussão sobre o replay, que tipo no slow motion parece pior, mas acho também que é uma expulsão absolutamente aceitável. A gente vê esse tipo de lance ser expulso o tempo inteiro. Acho que o que é importante é que os Estados Unidos não se deixaram sucumbir a isso, porque o jogo ainda estava só 1-0. Foi muito importante o quanto a Bélgica é ruim, mas eles conseguiram se manter no jogo, até conseguiram criar chances. O que eu falei? A Bélgica, a Bósnia. Assim. Ah, tá. Bom, eu também não estava errado, mas enfim, a Bósnia. Tô brincando. Mas assim, a Bósnia não é uma ótima seleção. Os Estados Unidos conseguiram até criar chances, fizeram 2-0 e seria um anticlímax muito grande ser eliminado pela Bósnia no primeiro, logo depois de toda a festa da fase de grupos, né? Então eu fico feliz também pelos Estados Unidos ter conseguido passar. É legal quando os países cedem, mesmo os mais imperialistas da história, tem uma campanha bacana quando eles cediam a Copa do Mundo, né? Acho que é especial, é uma história bacana da Copa do Mundo. Não precisa ficar tão longe, mas na etapa de final, agora vai enfrentar a Bélgica e tem chance também de passar pela Bélgica e fazer quartas de final. Acho que esse time dos Estados Unidos jogou bem o bastante até agora, nem tão bem o bastante, jogou bem mesmo, né? Em todos as dificuldades que enfrentou para ter uma chance de ganhar da Bélgica. Acho que é uma das melhores seleções da Copa em desempenho, né? Não é em jogadores, não é em
em talentos, mas é em coletivo, em desempenho, tal. Tem desempenhado bem em todas as situações. Nesse jogo foi muito bem de novo. O Balogun foi um destaque, mas eu acho que o meu jogador preferido dessa Copa nos Estados Unidos, pelo que ele tem jogado, é o Malik Tillman. Tem jogado muito bem. Vamos lembrar que o Tillman, como a gente está falando, não é uma seleção de peso e de tradição, mas ele joga no Bayer Leverkusen, aquele Bayer Leverkusen, que foi campeão da Bundesliga. Ele é um jogador importante daquele Bayer Leverkusen. Ainda está lá, mas já era naquele. Então, é um cara importante, com experiência, com jogo de alto nível ali. E você tem um meio-campo que, assim, a gente fala tanto de meio-campo no Brasil, esse meio-campo dos Estados Unidos é muito bom. O Tyler Adams é muito bom, o Weston McKennie é muito bom e o Tillman é muito bom. É um meio-campo interessante, técnico e criativo, ao mesmo tempo que é muito trabalhador, né? Assim, corre muito, percorre grandes distâncias, tudo isso. Acho que o time tem jogado bem. Tem, para mim, também um cara promissor que é o Chris Richards, zagueiro. É um jogador que acho que tem dado indícios que pode virar um jogador de alto nível. Ainda não está num nível alto, mas pode ser que ele chegue, digo, em grandes clubes, grandes europeus, né? Assim, acho que ele tem potencial para ser um jogador desse nível. É um jogador que no Crystal Palace tem sido bom, tem feito bons jogos. E acho que os Estados Unidos têm mostrado futebol para ser favorito contra a Bélgica. Hoje, acho que pelo futebol que eles jogam mais do que a Bélgica por uma boa margem, inclusive. É claro que você tem o Lukaku, você tem... Tudo que aconteceu com o Senegal pode acontecer com os Estados Unidos. Pode ser que os Estados Unidos abra 2-0, o Lukaku arranje um gol, o De Bruyne bata uma falta no ângulo, o Courtois fecha o gol em um determinado momento. Enfim, tudo isso pode acontecer. Por bola, os Estados Unidos é melhor. E acho que tem uma chance real de repetir a melhor campanha desses últimos tempos. A melhor campanha dos Estados Unidos foi no 3º lugar em 1930. Acho que dá para desconsiderar, né? Assim, a melhor campanha recente do modelo atual de Copa é quartas de final. E essas quartas de final de 2002, quando perdeu de uma maneira super apertada para a Alemanha do Ballack, gol do Ballack, inclusive. Então acho que pode repetir isso. Tem bastante chance, eu diria, de repetir isso. E aí, assim, sobre o lance do Balogun, eu entendo completamente a expulsão, só que eu acho que o VAR precisa ser revisado da forma como está agindo em casos como esse. Porque casos como esse, o árbitro não pode tomar a decisão, assim, na hora que ele chega na cabine do VAR, a primeira imagem que ele vê é um close em câmera lenta disso daí. Porque esse lance não foi uma dividida violenta, não foi uma entrada... Eu nem, sinceramente, eu nem acho imprudente. Eu nem achei que ele foi imprudente, porque nem foi uma dividida propriamente dita. Eu acho que eles estavam disputando espaço, e aí meio que na disputa de espaço pisou. Ele nem foi para... Não tinha bola ali, né? A bola estava no alto. Não acho que ele foi para fazer a falta, enfim. Então, nesse aspecto, assim, eu acho que a expulsão vira uma punição, me pareceu um pouco excessiva para o que foi o lance. Eu entendo que poderia ter quebrado a perna do jogador, poderia, mas me pareceu muito um acidente. E aí a grande questão agora, então tem esse ponto. Eu acho que a revisão de lances assim não pode ser em câmera lenta. Tem que ser mostrado em velocidade normal e, de preferência, a primeira vez tem que ser mostrado no ângulo aberto, para depois mostrar no ângulo fechado, se for o caso, mas não em câmera lenta. Câmera lenta no VAR, inclusive, essa era a recomendação lá atrás, essa era a ideia lá atrás. A câmera lenta só seria usada para casos de, por exemplo, encostou ou não encostou, né? Assim, esse tipo de coisas que precisa desse tipo de precisão. Esse lance não é para saber se encostou, todo mundo sabe que encostou, é para saber se teve impacto, né? Como foi, se foi uma entrada, por exemplo, imprudente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na Copa. Eu acho que a entrada do jogador do Catar foi um pouco imprudente contra o Canadá, que quebrou a perna. Assim, não acho que foi... Ele não fez de propósito, era evidente, mas ele foi para fazer uma falta. Ele foi para fazer uma falta. É que ele não esperava que quebrasse a perna do jogador, nem entrou com essa força, mas deu azar. Eu acho que do Balogun não foi isso. Mas eu entendo, na hora que o árbitro olhou, ele chega no VAR e vê aquela imagem... Ele não tem como não expulsar.
A minha questão agora é o que a FIFA vai fazer com isso? Tanto para esse campeonato de agora, tipo, ela não, eu acho um absurdo se ela der 2 jogos de punição, como tem acontecido com expulsões diretas em outros casos. Eu acho 2 jogos para essa entrada seria absurdo, assim, é muito acima. Eu acho que a expulsão gera uma suspensão, e aí não joga no próximo jogo, mas suspender por 2 jogos seria muito. E segundo, precisa revisar o protocolo do VAR para tomar cuidado com esse tipo de lance, para não colocar a câmera lenta em tudo. Porque a câmera lenta em tudo torna as coisas um pouco diferentes do que são o jogo normal. Eu não estou dizendo que tem que liberar a porrada, não é isso. Só precisa tomar cuidado, porque às vezes acidente acontece, é um jogo de contato. Então, eu acho que a gente não pode tratar... E tem uma coisa que me incomoda no futebol de hoje, do VAR, que é a consequência vira a justificativa. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Porque se ele só tivesse pisado no pé do jogador bósnio e não tivesse pegado no tornozelo, tipo, se por qualquer consequência ali fosse isso, ele não seria expulso. Então, foi por causa da consequência. Então, a gente tem que decidir, assim, é a consequência que vale, não é a entrada? Eu não gosto muito disso. Então, acho que a gente precisa... Eu acho que a FIFA deveria rever isso. Talvez não reveja, talvez eles achem que tá ótimo assim. E tudo certo. Eu só tô colocando porque me incomoda um pouco. Eu acho que foi para expulsão e eu acho que você tem razão também. Que todas essas coisas são verdadeiras. Não tem como não pegar um jogo de suspensão. Também não acho que você, tipo, anula o cartão vermelho, né? Vai pegar, tá suspenso contra a Bélgica. Não precisa ser mais do que isso. Eu acho que tem que rever, sim, a questão do protocolo do VAR. Nós vamos terminar o podcast de uma maneira um pouquinho abrupta, porque a Espanha já está jogando contra a seleção austríaca de futebol. Então a gente quer ver esse jogo, vocês querem ver esse jogo, né? Então, que diabos a gente está fazendo aqui? Obrigado, Felipe Lobo, obrigado a todo mundo que ficou com a gente nessa última hora. Você pode ajudar o Meio Campo se tornando membro do nosso clube lá no canal do YouTube do Meio Campo. A partir da categoria Centenário, você também recebe acesso às nossas newsletters exclusivas, que durante a Copa do Mundo nós estamos mandando todos os dias de jogos, que são todos os dias. Então você também pode assinar direto pelo nosso Substack, se você quiser. A gente volta na segunda-feira, o Brasil tem que jogar quinta, no domingo. O Brasil tá alinhando o calendário da Copa com o nosso. Então, alinhado com muito obrigado, é isso. Exatamente. Valeu, gente. Até a próxima. Até.